Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês sobre como a gente pode criar o próprio aplicativo GPT. Eu criei, por exemplo, ali o Resume Aí. Ele foi criado da seguinte forma. Quando você coloca o código de incorporação de um vídeo no YouTube, ele vai fazer sempre um resumo de 30 linhas com 3 questões objetivas. Essa é a instrução dele. E ele sempre vai se comportar da mesma forma, sendo muito educado com o usuário. Ao criar o GPT, eu posso escolher se eu deixo ele privado, somente para mim, ou se eu deixo ele aberto ao público. Foi como eu fiz nesse caso, e ele está sendo bem utilizado, porque ele é muito simples. Então, o GPT funciona como um aplicativo celular. Mas se você não tem a versão paga do ChatGPT, você pode ter dificuldade. Aí você tem 2 caminhos. O primeiro, você pode abrir o Notebook LM no Google, você vai inserir ali alguns arquivos de contexto e você vai escrever ali um prompt. Um prompt são instruções de como você quer que ele faça a resposta. Geralmente é importantíssimo você atribuir uma persona, dizer o seguinte: comporte-se como um doutor em física, comporte-se como um médico, comporte-se como um professor de geografia e assim por diante. Aí ele vai ter esse persona. Depois você diga assim para ele: olha, eu quero que você faça uma análise desse jeito, com esse exemplo, dá exemplo do que você quer. Depois você pode dar exemplo do que você não quer. E aí você também coloca contexto. O que é o contexto? Você insere ali os PDFs. Pode colocar ali, sei lá, 20 PDFs de uma área de conhecimento que ele vai ler todos os PDFs e vai te responder somente a partir daí. É assim que se faz no GPT. A única diferença é que o meu GPT, uma vez criado, eu crio um link e compartilho para as pessoas. E o Notebook LM, você também pode compartilhar um link, como você compartilha um documento no Google Docs ou Google Drive, a mesma coisa. Outra forma de fazer também é toda vez que você for usar o GPT, você faz o upload de alguns arquivos, escreve um prompt bem grande ali, copia e cola, e aí você vai ter ele respondendo sempre da melhor forma. Qual o problema? O problema é que toda vez que você fizer isso, você tem que copiar e colar informações para a linha de comando GPT e acaba sendo penoso fazer isso. Então, para quem usa muito resumo de vídeo, o melhor é ter o aplicativo. Ou fazer isso que eu falei para vocês, usar o Notebook LM, que você não precisa pagar nada. Então, no módulo 2, nosso curso de Inteligência Artificial, nós focamos na construção de bons prompts. A gente falou de engenharia de prompt. O que caracteriza um bom prompt? Né? Quais são as instruções que eu tenho que entregar para o meu GPT, ou para o Gemini, ou Copilot, ou qualquer outra, para que ele me dê uma boa resposta. Então, bons prompts, ele geralmente tem um caráter de você estar sendo interativo. Então, vejam bem, é muito interessante você colocar um prompt inicial e pedir para ele ir perguntando coisas para você, para aprimorar o próprio prompt. Que é a ideia da cadeia de pensamentos, mais ou menos assim. Tá? Claro que é um pouquinho mais complexo, eu explico isso ali no curso, mas dá para ter uma ideia. Então você começa a tentar interagir com o aplicativo. Tem um aplicativo que eu construí, e eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você acessar esse aplicativo. Chama-se Marco Aurelius, né? Fala aí, Marco Aurelius, né? Marco Aurelius foi um imperador romano e que escrevia no acampamento meditações, tanto que foi lançado depois da sua morte essa coletânea de textos escritos, de cartas, chamada Meditações, que fala um pouco sobre a vida. Eu criei ali um prompt interativo, onde ele começa a conversar com o usuário de maneira recorrente. Significa que cada vez que ele responde a pergunta, ele faz outra pergunta para o usuário, e assim ele vai aprofundando o conhecimento, sempre respondendo contextualizado com os escritos de Marco Aurélio. Então, uma brincadeira interessante que pode ser replicada para qualquer outro personagem na história, como Napoleão Bonaparte, né? Como os czares russos, como qualquer personalidade. Basta que você crie ali um prompt bem elaborado e você contextualize com muitos trabalhos a respeito do pensamento daquela pessoa. Então, a IA vai fazer com que estivesse simulando uma conversa real com essa pessoa. Pode ser interessante, imagina no futuro, você está dando aula ali de história, e aí você aperta um botão, professor ali de história, e aparece um holograma do Napoleão Bonaparte, e ele começa a conversar com os estudantes, respondendo as dúvidas dos estudantes sobre as batalhas, por que ele decidiu invadir a Rússia naquela época, por que ele invadiu a Áustria, etc. e tal. Beleza, pessoal? É isso, espero que vocês fiquem bem, e até a próxima.